Olá, turma, professor Abud Neto mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre contratos na nova lei de licitação, né? Buscar trazer as principais novidades, os principais pontos que traz a nova lei de licitações, tá? Então, se você está interessado, fica com a gente aí e aprende um pouco mais. Bom, pessoal, em vídeos anteriores a gente tratou sobre a ata de registro de preço e naquele momento falávamos ali sobre a importância de diferenciar a ata de registro de preço e de contratos, né? Então hoje a gente vai falar sobre os contratos, né? Pontos principais de atenção, né? O que muda na nova lei, tá? De antemão já vamos demonstrar aqui o modelo de um contrato, tá? No portal do PNCP, tá? Vamos pegar um aleatório aqui na pesquisa, a gente filtrou ali com contratos de nível federal. Mostrar um aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá? Só o contrato, ele é um acordo, né? De forma geral, ele é um acordo entre partes, né? Então, tudo que a gente negocia com outra parte, ela é um contrato, né? Seja quando a gente paga a passagem de ônibus, né? Seja quando a gente faz uma compra no mercado, né? Então, esse acordo entre as partes, ele é um contrato, né? Ah, mas eu não tenho papel assinado, isso é a formalização do contrato, tá? Então, sempre que a gente faz a negociação, né, com outra parte, a gente está fazendo uma espécie de contratação, um contrato, tá? O que difere dele para o contrato na administração pública são principalmente as cláusulas exorbitantes, tá? Porque a gente pode ver aqui um contrato, né, que a gente pegou como exemplo, né, do portal, baixou ali um contrato, tá? Já foi falado em outros vídeos como fazer isso aí, a gente vai direto ali, verifica que é uma formalização, vai trazer o objeto do contrato, né? O preço, né? As cláusulas de pagamento, né? As obrigações, sanções, extinção, alterações, que é necessário trazer, formalizar o acordo entre as partes, tá? Então, o que eu estava falando é que a diferença do contrato privado, do contrato comum para o contrato público, ou seja, na administração pública, são as cláusulas exorbitantes. Que são isso aí? São prerrogativas da administração, né? Entre as estais a extinção unilateral do contrato, ou seja, a administração pode decidir extinguir o contrato, tá? Sem multa, né? Claro, não é em todas as situações. Em algumas situações é alteração, aumento de quantitativo ou redução dentro de uma limitação, tá? A fiscalização também é outra cláusula exorbitante, né? Que a administração pode fiscalizar a execução do contrato, entre outras situações, tá? Então, é o que diferencia essa contratação, tá? O que a gente vai trazer agora para os senhores são os pontos principais ali de mudança na nova lei, tá? Começando pela formalização. Quando eu sou obrigado a fazer o instrumento de contrato, quando eu sou obrigado a ter aquele documento que a gente chama de contrato, tá? De forma geral, eu sempre vou ter que fazer esse contrato, tá? Essa documentação, essa formalização desse contrato. Mas a lei permite, né, que em alguns casos sejam facultados. Quais são esses pontos, tá? São dois pontos principais. Primeiro, dispensa em razão de valor, ou seja, aquele inciso primeiro e segundo, né, onde a dispensa por valor, né? 62 mil para compras gerais, né? 116 mil para serviço de engenharia e manutenção. Um dos pontos que é facultado esse contrato. Eu não preciso fazer o contrato. O outro ponto é compra de entrega imediata integral e sem obrigação futura. Ou seja, se eu compro algo que vai ser entregue já ali, eu fiz o empenho ali e estou contratando aquilo, vai ser entregue imediatamente, tudo, né? E que não gere sequer assistência técnica futura ou coisas futuras, eu também não preciso formalizar esse contrato, tá? Então, dois pontos. Dispensa de licitação em razão de valor, ou seja, aquelas dispensas no inciso primeiro e segundo, tá? Que a gente vai fazer normalmente por dispensa eletrônica, né? E compras de entrega imediata e integral, tá? Dos bens. Ah, eu vou comprar, o exemplo, eu vou fazer um empenho global, onde eu vou receber parcelas dessa entrega apenas. Eu vou fazer um empenho global, faço um empenho geral de que eu preciso, por exemplo, hortifruti, tá? Só que mensalmente eu vou cobrando entrega de partes desse empenho, tá? Isso aí eu precisaria do contrato? Sim, porque não está sendo feita a entrega imediata e total, apenas imediata, né? É feita a imediata, mas não total daquele empenho. Então, essa teoria, realmente, quando o empenho é global, eu precisaria de um contrato.
tá? Ah, eu fiz uma compra, foi entrega tudo de forma imediata, mas eu tenho uma garantia de 12 meses, a garantia de 6 meses vinculada àquele processo, tá? Então eu tenho também que fazer contrato. Então são duas situações, tá? Isso mudou um pouco, a lei anterior ela trazia em termos de valores, né? Falava em convite, valor de convite, hoje já não é isso, tá? É dispensa de licitação em razão de valor e a compra de entrega imediata integral, sem obrigação futura, tá? E quando eu não tenho essa formalização, o que é que eu uso como substituto? Aí você pode usar a nota de empenho, né, o empenho propriamente dito, tá? E outras, ordem de compra, ordem de serviço, carta-contrato, né? Então são alguns meios que você pode utilizar para substituir. A lei vem trazendo ali, tá? Lembrando que a lei começa a tratar de contrato a partir do artigo 89, vai até o 156, 150, não lembro de qual agora. Mas ela começa a tratar a partir de 89. Outro ponto aí, eficácia do contrato. Anteriormente, a eficácia do contrato era a publicação em Diário Oficial da União. Hoje, para o contrato ter valor, para ele estar valendo, né, para ele ter eficácia, ele tem que ser publicado no PNCP. Em outro vídeo que a gente falou do PNCP, a gente falou isso aí, que é o principal ponto agora de publicação das contratações de compras públicas, tá? Sendo que em até 20 dias da assinatura eu tenho que publicar lá para pregão, em até 10 dias da assinatura eu tenho que publicar lá para contratação direta, ou seja, dispensa e inegibilidade, tá? Então, por um contrato ter valor, ele tem que ser publicado no PNCP. Duração do contrato, outra modificação que teve também. Anteriormente, o contrato era até 12 meses, podendo ser aditivado, podendo ser prorrogado no limite de até 6 anos, 5 anos, já tinha várias hipóteses, né? Hoje não, hoje o contrato ele pode ser até de 5 anos, até, não quer dizer que tem que ser de 5 anos, né? Ele pode ser até de 5 anos, mas já, não, antes era prorrogação, agora o contrato ele tem a duração de 5 anos, pode ter, tá? Em que situações? Situações de serviços e fornecimentos contínuos, repare que agora tem também fornecimentos, antes era apenas contrato de serviços contínuos, hoje a lei já traz também fornecimento contínuo, isso é importante, interessante, tá? Aqueles itens que você todo ano está contratando, corriqueiro, exemplo, administração pública, água, né? Às vezes café, então vai de cada caso, cada situação, tá? Tanto serviço como fornecimento, o órgão comprovar ali que é vantajoso isso aí, tá? E é o que ele vem trazendo aí no ponto também. O órgão tem que comprovar que esse contrato ele tem que ser de 5 anos, que ele tem vantagem econômica de ser assim. E além de tudo, tem que existir crédito orçamentário todo ano para ele se manter. Né? No aniversário do contrato, não tem um crédito orçamentário, não tem como manter aquele contrato. Tá? Então é um ponto também importante. Tá? E ele pode ser prorrogado em até 10 anos. Né? Antes tinha aquela limitação menor, hoje em até 10 anos. Né? Se eu fiz de 5 anos, prorrogo com mais 5. Se eu fiz de 2, posso ir prorrogando de 2 em 2 até fechar os 10 anos ali. Lembrando sempre manter-se a vantagem econômica e também a existência de crédito anual. E outro ponto também interessante é o prazo indeterminado para serviços públicos de regime de monopólio. Exemplo, água, fornecimento de energia, né, Correios, naquela parte dele que é de monopólio. Então, são exemplos de contratos que a administração tinha que estar prorrogando, tinha que criar aditivo. Hoje não, hoje você pode botar por prazo indeterminado. Então, não precisa mais ter aquele termo aditivo de prorrogação de tempo. Tá? Hoje ela traz isso aí. Pontos importantes. Um outro ponto muito importante também é o reajuste. A anualidade do reajuste, eu falo do reajuste anual, né? Aquele do inflacionário. Era baseado muitas vezes na assinatura do contrato ou na homologação do processo. Hoje não. Hoje o reajuste é baseado na data do orçamento que está dentro do processo. Ou seja, o gestor fez a pesquisa de preço dele para formalizar o processo, seja contratação direta, seja anexo, ou seja pregão, tá? E aquela data é que vai servir de base para que um ano depois dela eu possa reajustar meu contrato. Ou seja, o contrato pode estar com 3, 4 meses e se nesses 4 meses completou 12 meses da pesquisa de preço do processo, eu tenho direito a esse reajuste, tá? É feito esse reajuste de acordo com as cláusulas lá inseridas no processo, geralmente PCA, cláusulas diversas inflacionárias, tá? Então essas são as principais diferenças, né, da lei, principais pontos, tem outros, né, de forma geral, né, que a gente poderia citar aqui, mas os principais pontos são esses inseridos aqui no processo. Então a gente fica por aqui, né? Falamos as principais coisas, tá? A gente pede agora aquela curtida, né? Aquele like lá no vídeo, né? Se possível se inscreve, né? Para estar recebendo mais ali, ativa as notificações, tá? Porque eu costumo sempre falar aqui, a informação é gratuita, pessoal. Mas o conhecimento não tem preço. Fui!